Oi, eu sou o Matheus e esse é o Conjunção Boquiana. O vídeo de hoje é sobre o livro Saboroso Cadáver, da argentina Agustina Basterrica. Saboroso Cadáver, lançado em 2017 pela escritora argentina Agustina Basterrica, é um livro perturbador. A história gira em torno de uma crise sanitária que impossibilita o consumo de carne animal. Mas em pouco tempo, a indústria de carne e os costumes ligados ao consumo da proteína reorganizam a sociedade e legalizam a produção e o consumo de carne humana. Um grupo de seres humanos passa a ser criados e alimentados para o abate. O enredo é assustador à medida que notamos como o mundo é indiferente a tal crueldade. O livro se enquadra dentro do gênero horror social e nos coloca perguntas desconfortáveis. No que está baseado o consumo de carne em nossa sociedade? Por que somos indiferentes ao sofrimento? Qual é o papel da ciência na desumanização do outro? Gostou? Deixe seu like, se inscreva e vem comigo. Saboroso Cadáver, da escritora argentina Agustina Basterrica, lançado em português pela Dark Side. É um desses livros que nos provocam um grande desconforto, porque ele traz o tema da carne e traz o tema da desumanização. Como assim o tema da carne? Ele traz o tema da indústria da carne e traz o tema da desumanização, ou seja, processos que tiram do ser humano a sua humanidade e os transformam em coisas. Basicamente o livro é num futuro, um futuro muito próximo, onde houve uma epidemia e essa epidemia os animais acabam se tornando impróprios para consumo, e a indústria da carne acaba coisificando parte da humanidade e essa parte da humanidade passa a servir de carne para outra parte da humanidade, ou seja, seres humanos se tornam alimentos, literalmente comida de outros seres humanos. E aqui a gente não está falando de antropofagia, de rituais, de ideias de cosmos, a gente está falando literalmente de abate, de linha de montagem de carne. Nós estamos falando de uma linha, nós estamos falando de frigoríficos humanos, de criadouros humanos. Não tem nada de sagrado, é a coisificação total do outro. E nesse processo de desumanização, de coisificação, o livro acaba abordando dois grandes temas. O primeiro é o tema do mercado, esse agente de desumanização, a indústria da carne ligada ao mercado, e também traz o tema da ciência, a ciência trazendo um aporte intelectual, trazendo uma linguagem que possibilita essa desumanização. Então a gente vai se inteirando na história, eu já vou falar um pouco mais sobre a história, e sentindo um desconforto. Porque é fácil a gente ler uma distopia e pensar assim, não, a gente está muito longe disso, a gente nunca vai chegar a isso é no futuro muito distante, a humanidade deu muito errado para nós chegarmos até aqui. Mas quando a gente lê Saboroso Cadáver, a gente vai sentindo um frio na espinha, a gente vai sentindo um desconforto, porque as bases desse mundo já existem. Uma das maneiras de compreender o livro é pela ideia de distopia.
E aqui a gente tem uma grande distopia vegetariana ou uma distopia vegana, como preferirem. Como eu disse, acontece uma grande epidemia. Nesta epidemia, os animais se tornam venenosos, se tornam impróprios para consumo e também se tornam perigosos. Eles acabam tendo que ser sacrificados. Nesse sacrifício dos animais, a indústria da carne perde o seu valor do dia para a noite. Por quê? Porque não se pode mais abater animais, não se pode mais consumir proteína animal. Não se podendo mais consumir proteína animal, a indústria da carne é reduzida a zero. E as pessoas com saudade de comer carne, em pouco tempo começam a fugir para o canibalismo, começam a praticar atos de canibalismo. Em pouco tempo, as pessoas começam a consumir as pessoas mais pobres, começam a consumir mendigos, começam a consumir refugiados, começam a consumir as pessoas periféricas. Em pouco tempo, a ciência vai dizendo que a proteína é muito importante, vai dizendo que é necessário o consumo de carne e as pessoas vão colocando essa ideia. A ideia de que as pessoas devem consumir carne humana, o que é tomado como uma ideia muito perigosa, muito estranha, cada vez mais vai caindo na graça da população e a população receosa vai se acostumando com a ideia. Há muita gente que fica contra, há muita gente que enlouquece, há muita gente que não quer saber disso, mas, aos poucos, o que é chamado de fase de transição, a humanidade vai se acostumando. Então, a escritora narra que existem debates de intelectuais dizendo que isso é canibalismo, outras pessoas dizendo que não é canibalismo, e tudo vai acontecendo nesse incômodo que as pessoas vão tendo inicialmente em comer carne de outro ser humano. Muitos naturalizaram aquilo que a mídia insiste em chamar de transição, mas ele não, porque sabe que transição é uma palavra que não evidencia como o processo foi curto e cruel, uma palavra que resume e cataloga um fato incomensurável, uma palavra vazia, mudança, transformação, virada. Sinônimos que parecem ter o mesmo significado, mas a escolha de cada um deles fala de uma maneira singular de ver o mundo. Todos naturalizaram o canibalismo, penso. Canibalismo. Outra palavra que poderia trazer problemas enormes para ele. Passa um tempo, as coisas vão se normalizando e as pessoas vão sendo criadas para o abate, ou seja, parte das pessoas vão sendo criadas em abatedouros humanos. E isso vai se tornando o normal, vai se tornando a normalidade do mundo. E como a escritora vai contar essa história? A escritora, para contar essa história, escolhe do ponto de vista de alguém que está associado à indústria da carne. Então ela vai trabalhar com um veterinário, com um chefe de inspeção desses abatedouros humanos, que recebe mercadoria e que vai nos mostrando o que está acontecendo, o que está acontecendo no mundo e como é trabalhar em um lugar que abate seres humanos, como é receber carne humana, como as pessoas chegam até ali e são mortas e têm o seu corpo estraçalhado, suas fezes vendidas, seu couro exposto, tudo que o ser humano, tudo é usado para alimentar os outros seres humanos. E ele vai ter um certo desconforto. Então a gente vai sendo apresentado a um pequeno drama ali. Tem o drama do pai dele, que não aguentou esse novo mundo e vai ficar num asilo. A escritora vai fazer então um contraponto entre o asilo, esse lugar para deixar os mais velhos, esse lugar onde os mais velhos são preparados para a morte,
e o frigorífico, esse lugar que abate seres humanos. Então também tem ele tentando entender se o pai dele não está certo de ter enlouquecido e eles todos estão errados de ter aceitado esse mundo. Tem o drama do casamento dele e também tem o drama que perpassa toda a história, que é o carro-chefe da história. É o drama que ele ganha uma pessoa, deixam uma mulher, uma pessoa que desse mundo que era para ser carneada, deixa essa pessoa no jardim dele, e essa pessoa que não pode falar, porque essas pessoas que vão ser carneadas têm a corda vocal tirada, essa pessoa é deixada ali, ele vai tendo um certo afeto por ela, vai entendendo ela no início, é como se fosse uma coisa horrível de se ver a relação dele com ela, porque ele trata ela como um cachorro, depois como outra coisa, mas é uma mulher, é um ser humano, e a gente vai entendendo um pouco disso, e esse mundo distópico, aonde nada faz muito sentido, mas as pessoas estão vivendo como se tivesse tudo bem, só que metade da humanidade está sendo criada para ser morta. O livro trabalha então com desumanização, e um dos elementos da desumanização é a ciência. A ciência, que é muito importante para nossas vidas, também produz discursos desumanizadores. A própria ciência, no caso do Holocausto, ajudou o Holocausto, e aqui a ciência vai ajudar abatedouros humanos. Então a ciência vai produzir um vocabulário, a ciência vai produzir uma série de supostas verdades para que essas supostas verdades legitimem esse mundo. A ciência vai produzir discursos que possibilitam que uma parte da humanidade seja tratada literalmente como carne, seja reduzida a um objeto, seja reduzida a um produto para dar conforto alimentar a outra parte da humanidade. Então a autora faz uma crítica a como a ciência se molda rapidamente a interesses que não são propriamente os interesses de todo mundo, mas são interesses para ratificar o desejo de uma classe, um desejo de consumo e normalizar o que é, em tese, impossível de normalizar. Ele não chama isso de carne especial. Ele usa palavras técnicas para se referir a isso que é um humano, mas nunca chegará a ser uma pessoa. Isso, que é sempre um produto, faz alusão a um número de cabeças para industrializar, ao lote que espera na área de descarga, à linha de abate que deve respeitar um ritmo constante e ordenado, aos excrementos que devem ser vendidos para fazer estrume, à área de triparia. Ninguém pode chamá-los de humanos, porque significaria dar a eles entidade. Chamam-nos de produto, ou carne, ou alimento, exceto ele, que gostaria de não ter de chamá-los por nome algum. A ciência, quando acontece todo esse caos, esse cenário distópico dos animais terem que ser sacrificados, vai entrar em ação para dizer, olha, talvez seja interessante então nós consumirmos carne humana. A ciência não vai dizer não façam isso, mas ao contrário, ela vai dar todos os subsídios, todas as bases, todo o vocabulário para tornar isso normal. O livro chama atenção também para outro agente de desumanização que torna tudo isso possível, que é o mercado. O mercado aqui são as relações de capital à indústria da carne, que, sofrendo esse grande baque,
se alia rapidamente à ciência, produz esse discurso e operacionaliza todo esse caos, toda essa crueldade dos abatedouros humanos. Por que as pessoas estão abatendo outros seres humanos? Porque dá dinheiro. Porque faz com que a indústria da carne não pare. E aqui é essa grande crítica ao mercado, a como o mercado naturaliza coisas que às vezes a nossa moral e a nossa ética jamais naturalizaria. E aqui eu chamo a atenção a um documentário chamado Hypernormalization, de 2016, do diretor Ian Curtis. É um documentário que mostra um pouco sobre como o mercado tende a naturalizar as crises, como o mercado tende a criar respostas artificiais para crises que ele mesmo criou e tornar natural situações que não são naturais, situações que são completamente anômalas à realidade, situações que são completamente discrepantes. Então aqui, para se evitar um colapso econômico, e como o livro se passa na Argentina, a Argentina é muito dependente da carne, como uma escritora argentina, ela escreve muito afetada por uma cultura da carne, ela mostra o poder desse mercado. Que o mercado diz para as pessoas que, olha, teremos que consumir carne humana. Todo mundo quer comer carne, teremos que consumir carne humana. A ciência produz um discurso, obviamente paga por esse mercado, e o mercado operacionaliza e distribui, mata, corta, pesa, quantifica a carne humana e distribui para as pessoas e vende para as pessoas. E tudo isso é feito sem muita vergonha. Até o próprio personagem trabalha nesse lugar, porque esse lugar paga muito bem. Então é como o mercado nos ajuda a desumanizar. É como que às vezes é necessário pensar esse mercado. Se tudo que esse mercado diz é correto e se todas as saídas para as crises que o mercado mesmo coloca devem ser feitas. Eu trouxe aqui alguns livros que ajudam a gente a fazer uma leitura mais profunda desta distopia proposta por Augustina Basterrica em Saboroso Cadáver. Primeiro livro, o clássico de Mark Fisher, Realismo Capitalista. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E essa frase, quando eu li o livro, eu ia me lembrando dela. Gente, esse mundo que ela está descrevendo é o fim do mundo. Mas por que o mundo não acabou? Porque o capitalismo não deixou, porque o mercado não deixou que o mundo terminasse. Então, o que era para ser o final de um mundo e a reconstrução de um outro mundo se torna um mundo distópico por causa da indústria da carne. Mark Fisher, quem gosta dele, sabe como ele escreve, sabe que ele traz exemplos de filmes e vale muito a pena dar uma olhada. Falando em filme, existe um filme chamado Soylent Green, que é um filme dos anos 70 que trabalha o tema da superpopulação, que de alguma forma também trabalha com uma grande companhia, e essa companhia patrocina a morte de pessoas e vai ter um enredo ali, só que uma coisa chama bastante atenção. Soylent Green é baseado em uma distopia aonde o consumo de carne humana tem que ser feito de forma escondida. As pessoas não podem saber. E Saboroso Cadáver, isso tudo é feito às claras. As pessoas têm que saber, as pessoas sabem o horror que está acontecendo e mesmo assim elas não se mantêm desconfortáveis. Então a gente vê assim como o que era uma distopia há um tempo atrás, agora já é uma distopia muito pior, e o que tem a ver com as ideias do realismo capitalista do Mark
Fisher. Outro livro que ajuda a gente a pensar as relações entre homens e animais é O Homem e o Mundo Natural, o clássico do Keith Thomas. Nesse livro ele vai mostrar como foi construída a relação entre homens e animais de 1500 a 1800. E o que vai acontecer no livro é que justamente a humanidade, parte da humanidade, é obrigada a trocar de lugar com os animais. Então os mais pobres viram animais, viram carne para os seres humanos. E ele vai discutir um pouco de como é construída a relação mecânica que nós temos com os animais, como os animais são tratados na modernidade. É importante eu dizer para vocês que eu não sou vegetariano, e mesmo assim, nem vegano, e mesmo assim o livro me balançou muito, não a se tornar vegetariano ou vegano, não, mas achei o livro bastante forte. E como eu gosto do vegetarianismo e do veganismo, eu me lembrei de alguns clássicos. O livro do Voltaire, os artigos vegetarianos dele, Pensamentos Vegetarianos, que ele se pergunta se a nossa relação com os animais é correta, se não é baseada em crueldade, que também é uma das perguntas do livro Pensamentos Vegetarianos do Voltaire. Os textos de Mahatma Gandhi sobre o vegetarianismo, que são muito interessantes, a maioria deles publicados em jornais na Índia, a qual ele defende o vegetarianismo. E esse aqui, que eu tenho certeza absoluta que ela leu esse livro para escrever Saboroso Cadáver, o clássico A Política Sexual da Carne, uma teoria feminista vegetariana de Carol G. Adams. Neste livro, a autora vai mostrar como existem relações bem próximas entre o corpo da mulher, o corpo do abate, a coisificação da mulher no mundo, a coisificação da carne no mundo e como esses discursos são bem próximos. E esse livro, se você tiver a leitura deste livro, vai ficar ainda mais impactante e saboroso o cadáver. E uma palestra que eu li faz um tempinho e até reli depois que eu li o livro, Gula, da Francine Prose. Por que a gente come aquilo que a gente come e por que a gente gosta daquilo que a gente gosta? Uma das maneiras de compreender Saboroso Cadáver é que Saboroso Cadáver não é só sobre carne. É sobre a gente pensar que uma parte da humanidade não é humana o suficiente e deve ser escravizada, deve virar objeto de outra parte da humanidade. Por isso que esse livro é muito forte. Apesar de ele ser uma distopia, ele também é uma alegoria para como a gente trata a pobreza, para como a gente trata as relações de classe, para como os mais ricos tratam os mais pobres. Os mais ricos não tratam os mais pobres como bois, como animais que estão no mundo somente para satisfazê-lo. É uma pergunta que fica quando a gente lê um livro forte como O Saboroso Cadáver de Agustina Basterrica. Esse foi o vídeo de hoje sobre Saboroso Cadáver, esse livro maravilhosamente desconcertante desta escritora argentina que eu gostei muito de conhecer. Deixe o seu like, compartilhe. Vocês já notaram que eu não faço vídeo toda semana, eu faço 2 vídeos por mês, às vezes 1 vídeo por mês,
porque eu acredito em vídeos mais trabalhados, em vídeos mais lentos, em leituras mais profundas. Tudo bem, essa é uma ideia que eu escolhi aqui para o meu canal do YouTube, não critico quem faz outros tipos de vídeo, mas eu gosto de fazer vídeos assim quando o assunto é literatura. Deixe o seu like, compartilhe e mais uma vez, muito obrigado.